nós estamos num carro muito especial, só tem um aqui no Brasil, é um Alfa Romeo SZ 1990. Amigos do Flatout, bem-vindos ao nosso novo quadro, o Flatout Graxa. Aqui a gente vai falar sobre motores, sobre mecânica, sobre manutenção e tudo que você precisa saber para consertar seu carro em casa, para fazer os reparos que você precisa, para cuidar do carro. E nessa primeira série de vídeos a gente vai falar sobre uma manutenção muito frequente, que são sistemas de freios, e para isso eu estou aqui na Vanguard com o Guilherme da Vanguard. E aí, Léo? Bom? Beleza? Tranquilo? A gente vai fazer uma sequência de 4 vídeos em que a gente vai explicar tudo sobre como funcionam os freios, como saber inspecionar eles, como saber se é hora de trocar, como trocar, se for o caso, e como escolher os componentes que você precisa para o seu projeto, os componentes ideais para o seu projeto. Guilherme, por onde que a gente começa? Bom, vamos começar pelo básico. Como que funciona um sistema básico de freio, ok? Sistema de freio, basicamente, é uma máquina que vai transformar a energia do movimento do seu carro, eu estou falando de velocidade e massa, em calor. É só isso. Para fazer isso, geralmente, quase todos os sistemas são compostos por sistemas hidráulicos e sistemas de fricção. E eles seguem uma mesma filosofia, uma mesma construção, desde o Fusca ao Porsche. Eles são muito parecidos. Então, o sistema básico começa com o pedal de freio. O pedal de freio é uma alavanca conectado ao cilindro mestre. O cilindro mestre, a gente geralmente tem um reservatório em cima dele, acoplado a ele o servo-freio, e do cilindro mestre saem as linhas hidráulicas que vão para o Módulo do ABS. Módulo do ABS, obrigatório por lei hoje. Módulo muito simples, é um motor elétrico, um corpo de válvulas, uma placa eletrônica. Controlador eletrônico, né? Exatamente. E saindo dele, a gente nota esses 4 canos aqui, esses 4 tubos que vão para cada uma das rodas. Ligando na pinça. Ligando no flexível e depois flexível ligando depois na pinça. Então, das linhas hidráulicas que são rígidas, a gente encontra o flexível, essa linha aqui, ela precisa ser flexível porque aqui a gente tem, mostra aí, Léo. Movimento da roda, né? Movimento. Então, a linha hidráulica ela entra por detrás aqui da pinça de freio, a pinça de freio é o componente vermelho. Aqui a gente consegue ver no caso da Boxster, é uma pinça de 4 pistões, os pistões são esses cilindros onde entra o fluido hidráulico por detrás deles e eles pressionam a pastilha. Aqui no caso da Boxster são 4 cilindros, a gente está vendo 2 desse lado. E 2 lá atrás, né? Porque é um esportivo, né? Se fosse Isso. um carro de passeio de rua comum, normalmente teria um pistão pistão só na parte de trás. Correto. Legal. Depois os pistões eles pressionam a pastilha de freio está aqui, antes do disco. E por fim a gente tem, nesse caso, o disco de freio perfurado. Ali o fluido hidráulico vem por aqui, entra na pinça, pressiona os pistões contra a pastilha pressionada contra o disco, e aí o movimento do disco é travado e aí a roda freia. Muito simples, né? Bem simples, todo mundo já sabe. Agora que a gente já entendeu como funciona o sistema de freio, a gente vai se aprofundar nos componentes dele e nós vamos começar por um dos componentes que a gente troca com mais frequência no sistema de freio, que é a pastilha de freio. Guilherme, explica um pouco pra gente mais, que não é só um material de atrito, né? Não, são várias partes que compõem uma pastilha. Parece simples, mas se a gente entender quais são essas partes, a gente consegue ver se a pastilha está boa ou não, que tipo de pastilha a gente está falando. Então vamos começar lá do pistão. Então a pastilha ela começa tendo uma mola, onde a gente tem o pistão e geralmente ela fica acoplada. Essa mola serve para a pastilha não ficar solta, nem no pistão, nem no cavalete, e evitar ruídos, barulhos de batida às vezes. Depois da mola, geralmente a gente tem um material mais acolchoado, que é para ajudar nessa interface entre o pistão e a base da pastilha, que é a terceira parte dela. Essa base geralmente é uma base de aço mesmo, de metal, certo? E ela acomoda a massa, que é o principal componente da pastilha,
que é esse daqui. A massa é o componente de fricção, ela pode ser feita de vários materiais. A gente pode ter materiais de origem metálica, a gente pode ter materiais semimetálicos, que faz uma junção de vários materiais. E por último, a gente também pode ter a pastilha de cerâmica, ok? A composição da massa da pastilha vai dizer muito sobre a aplicação dela, ok? A gente pode ter pastilhas voltadas para motorsport, para a parte mais de performance mesmo, tanto metálicas como de cerâmica. E, na verdade, o mais comum que a gente tem são pastilhas semimetálicas que utilizam uma massa mesmo. Quando a gente fala de massa, a gente tem que pensar como se fosse uma massa de pão de vários grãos, assim, que eles se unem. Eu tô com uma pastilha da Brembo aqui, se a gente olhar no detalhe, a gente começa a ver que a massa é feita de vários componentes aglomerados. E as partículas douradas, né, dá pra ver? A gente consegue ver exatamente essas partículas mais amarelas, tal, que são alguns dos metais, e no meio deles vão todos os componentes ali, os aglomerados de junção, como se fosse uma cola, e tudo isso compõe a massa da pastilha. Esse é o componente que vai gastar, esse é o componente que faz a fricção na interface do disco. Também é conhecido popularmente como material de atrito, né? Material de atrito, correto. Mais comum eu acho que é o material, a massa de semimetálica, que é uma combinação, como o próprio nome diz, né? Uma combinação de metais com outro material de preenchimento e um lubrificante, geralmente o grafite, que é tudo comprimido sob alta temperatura, num processo chamado sinterização. E ela é o mais comum porque esse processo, esses componentes são os mais baratos e combinam, né? O preço e a durabilidade. O outro tipo é a pastilha cerâmica, que tem a massa composta por material cerâmico, como argila, porcelana, combinada com fibras de cobre, partículas de cobre, que servem como lubrificante. Depois a gente tem a pastilha metálica, que não tem o semi no nome, não porque ela é metal puro, mas porque ela tem um percentual maior de metal no material de atrito. Por último, a gente tem as pastilhas orgânicas, que usam componentes orgânicos no material de atrito. Até a década de 70 se usava era muito comum o uso do amianto, mas depois descobriram que o amianto causa fibrose pulmonar, vai te matar a longo prazo, então a gente substituiu o amianto do material de atrito por materiais orgânicos como carbono, Kevlar, vidro, borracha e outras fibras naturais. Agora, não é o tipo da pastilha que vai determinar o desempenho dela. Para você saber qual é a melhor pastilha para o seu projeto, para o seu carro, para o seu tipo de uso, você tem que analisar a composição dela. Antigamente a gente sabia que uma pastilha de cerâmica é a melhor pastilha para tal coisa, uma pastilha semimetálica é a melhor pastilha para tal coisa. Hoje em dia não é mais assim por causa dessa variedade de componentes que existem. Então você tem que analisar sempre qual a composição da pastilha de acordo com a especificação do fabricante. Quando você for procurar a pastilha, o fabricante vai explicar qual a finalidade dela, qual a temperatura ideal de funcionamento, qual a aplicação melhor dela. Então é assim que você vai escolher a sua pastilha. Para saber se já está na hora de trocar a sua pastilha, você tem que prestar atenção a alguns sinais de desgaste ou então alguns defeitos comuns que acontecem com as pastilhas. Guilherme, você explica para a gente quais são esses defeitos e esses sinais que a gente vai perceber no carro quando a pastilha estiver nas últimas? Com certeza. Vamos começar com o básico, que é o desgaste. A gente mede o desgaste da pastilha pela altura da massa em relação à própria base dela. É muito fácil. E conforme você vai freando, esse material ele vai gastando como se fosse a borracha do seu lápis, que fica lá, que geralmente acaba antes do seu lápis, né? Existem algumas formas de você fazer essa medição, a gente mede pela altura mesmo. O jeito mais fácil que existe hoje é uma ferramenta que a gente utiliza aqui, é um calibre que tem diferentes alturas. Então a gente começa com a altura principal. Se eu comparar a altura dessa seção com a altura da massa, conforme a pastilha vai gastando, a gente vai passando para 6, para 5, para 4 e a gente chega na troca preventiva, que é 3 milímetros. A partir de 3 milímetros entre a altura do ponto mais alto aqui da massa com a base, a gente já tem que fazer a troca preventiva, porque há pouco material de atrito. Aqui está sujeito a mais desgaste. Com 3 milímetros a pastilha já fica um pouco mais sujeita a superaquecimento e já é a necessidade de troca. Geralmente também as pastilhas modernas são acompanhadas hoje de um sensor e na maioria dos casos esse sensor é basicamente um fio
que ao entrar em contato com o próprio disco, geralmente a altura desse contato é de 3 milímetros, ele pode abrir ou fechar um circuito, depende de como o módulo trabalha, e é enviada desse jeito a informação para o módulo de que a pastilha chegou na troca preventiva. Geralmente os carros também têm um sistema de delay, eles recebem esse sinal e dão o aviso um pouquinho depois, ou por quilometragem, ou por tempo, ou os dois. Varia um pouquinho conforme os fabricantes aí. Então esse é o momento de troca preventiva. A partir de 3 milímetros, troca a sua pastilha. Ok, então eu trouxe alguns exemplos aqui de pastilhas que a gente substituiu. Vamos analisar só a questão de desgaste nelas. Eu tenho diferentes níveis de desgaste. Primeiro, para a gente ter a nossa prova real aqui, o padrão de comparação é uma pastilha nova. Eu tenho o calibre, são 12 milímetros. E se a gente comparar aqui entre a base e a espessura do material de atrito ou da massa, a gente tem esses 12 milímetros. Conforme essa massa vai gastando, o material vai gastando, a gente vai entrando nas trocas, por exemplo, preventiva. Eu estou com essa pastilha aqui, que está por volta de 3 milímetros de espessura, e a gente pode ver, essa pastilha ela tem um sensor acoplado nela, e é bem um momento onde há o rompimento, no caso esse é um sensor que abre o circuito, e a gente consegue ver os dois rompimento do filamento aqui do próprio terminal do sensor. Aqui isso acontece, obviamente, com 3 milímetros, que no caso do meu calibre é o primeiro vermelho que a gente tem, né? Depois, continuando, se a gente ainda não trocar essa pastilha, ela vai cair, por exemplo, no caso dessa daqui que já passou até dos 2 milímetros, a gente não tem mais massa aqui, o sensor já foi rompido. E na mesma pastilha, na mesma pinça que estava trabalhando essa pastilha, a gente teve essa outra aqui que chegou a gastar até terminar o material e aí ficou só a base. Aqui eu não preciso dizer que o disco também foi bem afetado e aqui é um caso de retífica ou substituição do disco, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Eu não preciso desmontar a roda para saber para fazer a inspeção, né? Eu posso... Geralmente você consegue ter um acesso mais visual da massa, né, que fica entre a base e o disco, mas é difícil a gente treinar o olho para isso, né, a gente chegar e ter aquele olho que pega os 3 milímetros. Então existem algumas ferramentas, aqui a gente utiliza nas nossas revisões comuns, que é um jeito rápido de a gente fazer a aferição da pastilha e ver se está na hora de trocar, se a gente já entrou nesses 3 milímetros de troca preventiva. Isso até para o olho treinado, isso aqui é muito mais rápido quando a gente tem a ferramenta certa. E não é caro. É uma coisa que você pode comprar para ter em casa e quando você for fazer sua manutenção, usar isso aí para ter certeza de que desse jeito e dá no para teu dar trabalho certeza. De desmontar tudo, né? É um jeito rápido e ganha bastante tempo. Bom, além dos desgastes naturais que você vai ter do material de atrito, a gente tem que também ficar de olho em alguns defeitos. Esses defeitos, a maioria, só desmontando para ver, tá? Os mais comuns é a trinca do material, geralmente por sobreaquecimento. A gente também pode ter o esfarelamento, o desprendimento, a desfacelação dessa massa. E por último, a gente pode também ter a vitrificação, né? Todos geralmente relacionados aí a sobreaquecimento por causa de abuso mesmo do sistema. Você vai além dele e a pastilha costuma ser um dos primeiros a abrir o bico. Esses defeitos têm sintomas? A gente sente alguma coisa ou escuta alguma coisa? Varia de caso para caso. Geralmente pode dar alguns ruídos, no caso de esfarelamento, né? A vitrificação, geralmente você tem aquele pedal um pouquinho mais borrachudo, difícil o reassentamento do freio. As variáveis, na verdade, são muitas. Então, o certo é você levar, se você tem algum sintoma de mau funcionamento, se você tem um pedal trepidando, se você tem um sistema de freio com pouca eficiência, um pedal borrachudo, dá uma olhada no sistema por todo, passando inclusive pelas pastilhas, você pode ter algum desses problemas aqui que a gente falou. Se você quer saber como se faz para trocar as pastilhas de freio e todo o sistema de freio, a gente vai ter um vídeo sobre isso mais para frente, que a gente vai ensinar a você a desmontar o sistema todo, fazer a substituição de pastilha, substituição de disco. Mas antes a gente vai passar por outros 2 vídeos falando sobre os discos, que é o nosso próximo vídeo, e sobre o sistema hidráulico, que vai incluir fluido, flexíveis e o cilindro mestre, né? Serve o freio. Todo o sistema hidráulico. A gente vai mostrar como funciona, quais são os problemas que eles podem ter. E por último, nós vamos fazer a manutenção. Então fica de olho no nosso próximo vídeo desse quadro novo, Flat Out Graxa, e eu
queria já agradecer ao Guilherme por ter ajudado a gente nessa primeira parte e a gente volta com ele para a próxima. Até lá! Uma 1500 GT, 1969. A primeira, Volks. Ah! É o mais próximo que a gente teve de ter uma Lotus. De ter que é uma Porsche.